Capítulo 11. O Sil. A recuperação de uma sexualidade sagrada. Conto Coyote Dick, narrado por Nathalie Andreoli. Esse áudio faz parte do projeto Aquela dos Bosques, de estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Arquétipos da Mulher Selvagem, de Clarissa Pinkola Estés. Esse projeto foi idealizado por Simone Braga, Regiane Sidlauskas e Nathalie Andreoli. Coyote Dick. Creio que as piadas que Balbo contou a Deméter eram piadas de mulheres a respeito desses belos transmissores e receptores, os órgãos genitais. Nesse caso, talvez Balbo tenha contado a Deméter uma história como a que se segue, que ouvi há alguns anos de um administrador de estacionamento de trailers em Nogales. Seu nome era Old Red e ele alegava ser de origem indígena. Ele não estava usando sua dentadura e não se barbeava há alguns dias. Sua esposa simpática, Willowdwin, tinha o rosto bonito, porém castigado. Ela me disse que havia uma vez quebrado o nariz numa briga de bar. Eles possuíam 3 Cadillacs, nenhum funcionando. A mulher tinha um chihuahua que mantinha preso num cercadinho na cozinha. Ele era o tipo de homem que não tirava o chapéu nem quando está sentado no vaso sanitário. Eu estava recolhendo histórias e havia chegado ao seu território com meu pequeno trailer Nepani. Vocês conhecem algumas histórias típicas dessa região? Comecei, querendo dizer sua terra e redondezas. Old Red olhou para a mulher com um sorriso matreiro e frouxo e a provocou debochado. Vou contar para ela a história de Coyote Dick. Red, não conte essa história para ela. Não vá me contar essa história. Vou lhe contar a história de Coyote Dick de qualquer jeito, afirmou Old Red. Willowdwin pôs as mãos na cabeça e falou direto para a mesa. Red, não conte essa história. Estou falando sério. Vou contar e é agora mesmo, Willowdwin. Willowdwin sentou-se de lado, com a mão tapando os olhos como se tivesse ficado cega. Eis a história que Old Red me contou. Ele disse que havia ouvido de um índio navarro, que havia ouvido de um mexicano, que havia ouvido de um Hopi. Era uma vez Coyote Dick, e ele era tanto a criatura mais esperta quanto a mais tonta que jamais se podia esperar encontrar. Ele estava sempre querendo comer alguma coisa, sempre trapaceando as pessoas para conseguir o que queria, e, em qualquer outra hora, estava dormindo. Bem, um dia, quando Coyote Dick estava dormindo, seu pênis ficou realmente entediado e resolveu abandonar Coyote para viver sozinho uma aventura. Foi assim que o pênis se soltou de Coyote Dick e saiu correndo pela estrada. Na realidade, ele pulava pela estrada fora, já que possuía só uma perna. E ele foi pulando e se divertindo até que saltou da estrada e entrou na floresta, onde, não, ele pulou direto numa moita de urtigas. Ai, gritou ele, ai, berrou ele, socorro, socorro! O barulho dessa gritaria toda acordou Coyote Dick e, quando ele estendeu a mão para dar partida no coração com a manivela, como de costume, viu que ela não estava mais lá. Coyote Dick saiu correndo pela estrada, segurando-se no meio das pernas e afinal encontrou seu pênis passando pela maior dificuldade que se pudesse imaginar. Com grande delicadeza, Coyote Dick tirou seu pênis aventureiro do meio das urtigas, acarinhou-o e tranquilizou-o e o devolveu ao seu lugar certo. Old Red ria como um louco, com acesso de tosse, olhos saltados e tudo mais. Essa é a história do velho Coyote Dick. Você se esqueceu de contar o final? Repreendeu Willowdwin. Que final? Já contei o final, resmungou Old Red. Você se esqueceu de contar para ela o verdadeiro final da história, seu porcaria. Ora, se você lembra assim tão bem, então conte você mesma. A campainha tocou e ele se levantou da cadeira desconjuntado. Willowdwin olhou direto para mim e seus olhos cintilavam. O final da história é a moral. Nesse instante, Balbo apoderou-se de Willowdwin, pois ela começou a dar risinhos, a rir abertamente e afinal a gargalhar tanto, e até com lágrimas, que levou 2 minutos para conseguir dizer as 2 últimas frases, já que repetia cada palavra 2 ou 3 vezes enquanto tentava recuperar o fôlego. A moral é que, mesmo depois de Coyote Dick sair do meio das urtigas, elas fizeram seu pau coçar feito louco para todo sempre.
E é por isso que os homens estão sempre chegando perto das mulheres e querendo se esfregar nelas com aquele olhar de estou com uma coceira. Pois é, aquele pau universal está coçando desde a primeira vez que fugiu do dono. Não sei o que deu em mim, mas ficamos ali sentadas na cozinha, rindo aos guinchos e batendo na mesa até praticamente perdermos o controle dos músculos. Depois, a sensação me pareceu semelhante àquela de ter comido um bom pedaço de raiz forte. É esse tipo de história que eu realmente acho que Balbo contou. Seu repertório incluiu qualquer coisa que faça as mulheres rirem desse jeito, desenfreadas, sem ligar para as amígdalas aparecerem, com a barriga solta, com os seios balançando. Há algo numa risada sexual que é diferente de uma risada sobre temas mais educados. Uma risada sexual parece chegar longe e fundo na psique, sacudindo todos os tipos de coisas, tocando nos nossos ossos e fazendo com que uma sensação agradável corra por todo o nosso corpo. Ela é uma forma de prazer selvagem que está à vontade no repertório psíquico de qualquer mulher. O sagrado e o sensual sexual vivem muito próximos um do outro na psique, pois eles despertam nossa atenção por meio de uma sensação de assombro, não por alguma racionalização, mas pela vivência de alguma experiência física do corpo, algo que instantaneamente ou para sempre nos muda, nos sacode, nos leva ao ápice, abranda nossas rugas, nos dá um passo de dança, um assobio, uma verdadeira explosão de vida. No sagrado, no obsceno, no sexual, há sempre uma risada selvagem à espera. Um curto período de riso silencioso, a gargalhada de velha obscena, o chiado que é um riso, a risada que é selvagem e animalesca, ou o trinado que é como uma volata. O riso é um lado oculto da sexualidade feminina. Ele é físico, essencial, arrebatado, revitalizante e, portanto, excitante. É um tipo de sexualidade que não tem objetivo como a excitação genital. É uma sexualidade da alegria, só pelo momento, um verdadeiro amor sensual que voa solto e que vive, morre e volta a viver da sua própria energia. Ele é sagrado por ser tão medicinal. É sensual por despertar o corpo e as emoções. Ele é sexual por ser excitante e gerar ondas de prazer. Ele não é unidimensional, pois o riso é algo que compartilhamos com o nosso próprio self, bem como com muitos outros. É a sexualidade mais selvagem da mulher. Segue-se mais um exemplo de histórias de mulheres de deusas sujas. Essa história conheci quando criança. É surpreendente o que as crianças ouvem que os adultos acham que elas não ouvem. Uma viagem a Ruanda. Eu tinha cerca de 12 anos e estávamos no lago Big Bass, no norte de Michigan, depois de preparar o café da manhã e o almoço para 40 pessoas. Todas as minhas parentas redondas e bonitas, minha mãe e minhas tias estavam deitadas ao sol em espreguiçadeiras, conversando e contando piadas. Os homens estavam pescando, o que significava que eles estavam se divertindo, dizendo palavrões e contando suas próprias histórias e piadas. Eu estava brincando por perto das mulheres. De repente, ouvi uns guinchos agudos. Alarmada, corri para onde as mulheres estavam, mas elas não estavam gritando de dor. Elas estavam rindo, e uma das minhas tias não parava de repetir sempre que recuperava o fôlego entre os gritos. Cobriram o rosto, cobriram o rosto. Essa frase misteriosa provocava novos acessos de riso em todas elas. Elas ficaram muito tempo gritando, guinchando e recuperando o fôlego para voltar a guinchar. No colo de uma das minhas tias havia uma revista. Mais tarde, quando todas elas cochilavam ao sol, tirei a revista da sua mão adormecida e me deitei debaixo da espreguiçadeira, lendo com os olhos espantados. Na página havia um caso da Segunda Guerra Mundial. Eis o que dizia. O general Eisenhower ia visitar suas tropas em Ruanda. Poderia ter sido Bornel, poderia ter sido o general MacArthur, os nomes não significavam muito para mim naquela época. O governador queria que todas as mulheres nativas se postassem ao longo da estrada de terra para dar vivas e acenarem boas-vindas a Eisenhower quando ele passasse no seu jipe. O único problema era que as mulheres nativas nunca usavam roupa, a não ser um colar de contas e às vezes um minúsculo cinto de correio. Não, isso não seria conveniente. Portanto, o governador chamou o chefe da tribo e lhe falou do seu problema. Não se preocupe, disse o chefe. Se o governador conseguisse algumas dúzias de saias e blusas,
ele se certificaria de que as mulheres se apresentariam vestidas nesse acontecimento especial. E esses trajes, o governador e os missionários da região conseguiram obter. No entanto, no dia do desfile, e apenas poucos minutos antes de Eisenhower descer pela longa estrada no seu jipe, descobriu-se que, apesar de todas as mulheres estarem usando obedientemente as saias, elas não haviam gostado das blusas e as haviam deixado em casa. Pois agora todas as mulheres estavam enfileiradas dos dois lados da estrada, com saias, mas com o peito nu, e sem mais nenhuma roupa, nem mesmo roupa de baixo. Ora, o governador ficou apoplético ao saber disso e convocou irado o chefe. Este lhe assegurou que sua mulher havia conversado com ele, garantindo-lhe que as mulheres haviam concordado com um plano para cobrir os seios quando o general estivesse passando. Você tem certeza? Berrou o governador. Tenho toda certeza, respondeu o chefe. Bem, não havia muito tempo para discutir, e nós só podemos tentar adivinhar qual foi a reação do general Eisenhower quando seu jipe veio passando ruidoso e uma mulher de seios nus atrás da outra levantava graciosamente a frente da saia rodada e cobria o rosto com ela.